Hoje a gente vai falar um pouco sobre a escola austríaca, né? Dando continuidade ao nosso planejamento. A gente passou pela escola de Frankfurt e agora chegamos à escola austríaca. A escola austríaca que foi uma escola estruturalmente econômica, né? Mas que teve muita influência no pensamento sociológico, por isso a gente estuda também a escola austríaca na sociologia. A gente pode dizer que a escola austríaca, do ponto de vista conceitual, teórico, né, é uma escola que faz oposição à escola de Frankfurt, que, como a gente viu, a escola de Frankfurt, uma escola marxista, né, que tentou lá dar continuidade ao pensamento do Marx, trazer o Marx para o século XX. A escola austríaca é o oposto dessa tentativa dos frankfurtianos, né? É conhecida como uma escola de pensamento econômico, uma escola bastante voltada para a defesa dos ideais do liberalismo econômico, né? Ela foi fundada pelo Karl Menger, um economista muito importante nos inícios do século XX, né? Ele é um dos grandes representantes da primeira geração da escola austríaca, que teve durante a sua história, né? A escola austríaca existe até hoje, 5 gerações. A gente teve, então, o Menger como um dos mais importantes representantes da primeira geração, um dos grandes fundadores do pensamento da escola austríaca. Na segunda geração, o Bauerk, que também foi, de certa forma, deu toda a continuidade ao pensamento do Menger. Na terceira geração, a gente vai ter o Mises. Na verdade, o Mises está ali na segunda geração, mas ele na terceira geração, mas as ideias dele também são consideradas ideias da segunda geração. E os dois últimos grandes expoentes, o Hayek, que foi aluno do Mises na quarta geração, e Rothbard, que é da quinta geração. Esses são os grandes pensadores do que a gente chama, né, na economia, de escola austríaca. Como o próprio nome já diz, esses autores, eles escreveram a partir de um contexto europeu, de um contexto germânico, de um contexto da Europa austríaca, né, da Áustria, de Viena, mas as suas ideias não se restringiram àquela localização, né, e acabaram ganhando aí o mundo, chegaram a influenciar economistas nos próprios Estados Unidos, né, e também inclusive aqui no Brasil. Algumas das defesas da escola austríaca, no sentido mais amplo, mais geral, aliás, o grande pilar desse pensamento econômico é a questão da espontaneidade, né? Os austríacos, nas 5 gerações, eles defenderam que as relações econômicas precisam estar pautadas na espontaneidade. E o que isso significa? Significa que as relações econômicas não devem sofrer intervenção de nenhum lugar. Né? E o que a gente está chamando de relações econômicas? As relações de preço, as relações de juros, as relações cambiais, tudo aquilo relacionado à produção, ao escoamento da produção, né, ao mercado financeiro, ao mercado de capitais. Isso, todas essas operações econômicas precisam estar baseadas na espontaneidade. O que significa baseado na espontaneidade? Ou seja, que deve estar baseado nos acordos, nos contratos entre duas partes. Quais são essas duas partes? Quem consome e quem vende. Nós chamamos essas duas partes de mercado. Isso significa que as relações de mercado, as relações no mercado, precisam estar pautadas na espontaneidade, no livre acordo, na livre negociação entre consumidores e vendedores. Uma outra defesa da escola austríaca é que as relações humanas, as relações entre os seres humanos, que eles chamam de relações subjetivas, são demasiadamente complexas, né? O ser humano ele muda muito de opinião, ele muda muito de decisão, de escolha ao longo da sua vida, né? Às vezes, durante a mesma semana, as escolhas, as opiniões, os caminhos são muito divergentes, inclusive. Então, dada a complexidade das relações entre os seres humanos, das relações subjetivas, os austríacos defendem que é muito perigoso confiar nos
nos modelos matemáticos, nos modelos estatísticos. É muito perigoso confiar na previsibilidade da matemática e da estatística, né? Por quê? Porque para eles a ação humana não necessariamente está correspondida em algum tipo de equilíbrio. É o contrário. A ação humana é sempre contingencial, ela é sempre uma surpresa. Então, por que eles estão defendendo essa coisa do receio da matemática e da estatística? Porque as escolas econômicas desse contexto iniciaram o processo de modelar matematicamente os acontecimentos na economia, né? Modelos matemáticos de micro e de macroeconomia. E os austríacos vão dizer que, olha, isso é muito perigoso, porque não dá para prever as relações humanas, porque elas são demasiadamente complexas, né? E aí a gente tem, começando pela primeira geração, o Menger, que foi um dos maiores expoentes da primeira geração, ele é considerado um dos fundadores da escola. Ele publicou uma obra muito importante chamada Investigações no Método das Ciências Sociais. Era um economista, mas um economista muito preocupado com a sociologia, né, com a relação entre a economia e da sociologia. Nessa obra, ele acabou defendendo uma teoria chamada Teoria da Utilidade Marginal, que é muito estudada na ciência econômica, e brevemente, assim, porque não é o foco da nossa aula, mas em linhas gerais, essa teoria da utilidade marginal defende que quanto mais o indivíduo tem determinado bem, determinada coisa, menor é o valor que ele dá àquilo que ele vai adicionando. Então, por exemplo, se eu sou uma grande proprietária de fazendas, se eu tenho, 10 fazendas, eu vou dar pouquíssimo valor à 11ª, à 12ª, à 13ª, né? Então, essa teoria defende que o acúmulo, a abundância, gera um processo de inutilidade. É como se a utilidade fosse ficando marginal, ou seja, fosse ficando indiferente, né? Essa defesa foi muito polêmica na época, tá bom? Porque é uma defesa um tanto quanto filosófica, foge um pouco da discussão da economia. E por conta dessa defesa, o Menger acabou entrando em conflito com um grupo de estudiosos chamado historicistas, né? Para esses estudiosos, historicistas, o mais importante no estudo da economia, da sociologia, da ciência política, da história, é o que está acontecendo na realidade, né? Os historicistas, eles são empiristas, eles partem da experiência, eles partem do real, eles partem daquilo que a história está produzindo. E aí, para os historicistas, o papel da economia é produzir dados empíricos, em que sentido, né? Os dados que a economia produz, inclusive atualmente, a questão do crescimento do PIB, do nível de inflação, deflação, superávit primário, secundário, então taxa Selic, os dados que a economia produz, na opinião dos historicistas, são fundamentais para servir a quem? Ao Estado, para que o Estado tenha condições de gerir, de administrar esse país, essa sociedade. Então, por exemplo, a política macroeconômica do Paulo Guedes, ele precisa saber, ele precisa ter algumas estimativas do que vai acontecer com o Brasil após o coronavírus, né? Por que ele precisa saber? Ora bolas, porque ele precisa orientar as ações do governo, do Ministério de Planejamento, da questão do Ministério do Trabalho, né? Então, por exemplo, essa atitude, né, do governo de liberar a renda mínima para as pessoas não morrerem de fome é emergencial e urgente. Mas os estudos econômicos precisam já estar preparados com análise de dados, estatísticas, modelos matemáticos sobre os efeitos que isso vai acontecer, que provavelmente é um aumento inflacionário. Então, a economia, os historicistas, eles vão defender, olha, a economia tem que estar ligada à matemática, tem que produzir dados, tem que produzir estatísticas, tem que mostrar a curva de crescimento, curva de declínio para o Estado. E o Menger, ele vai dizer que não se deve confiar nessas previsões da matemática por conta da complexidade das relações humanas, né? O Menger foi um sujeito muito importante, ele foi professor, né,
do von Mises, ele foi professor mais tarde do Hayek, então ele foi considerado uma das grandes mentes brilhantes da escola austríaca. Na segunda geração a gente tem o Bauer, que escreveu a Teoria Positiva do Capital, uma obra também muito famosa na época, né? Nessa obra ele defende uma tese, que é a tese de que os capitalistas, os verdadeiros capitalistas, os grandes empresários, os banqueiros, os donos do capital, como Marx gostaria de dizer, poupam dinheiro, né? Ou seja, então ele está associando que o capital é algo positivo no sentido de algo que permite a evolução da sociedade e que é fundamental a existência desse grupo de grandes capitalistas, de dono do poder, de dono do dinheiro, porque esse pessoal é o responsável pela produção e pela poupança do dinheiro, do capital. Ele também defende nesse livro que o dinheiro não é algo homogêneo, né? Mas que é algo que está sempre em mutabilidade, e que em determinadas épocas o dinheiro, o capital, tem um valor X, em outras épocas esse mesmo dinheiro, esse capital tem um valor Y, né? Isso vai depender da sociedade que a gente está analisando, da cultura que a gente está analisando, da relação de consumo que a gente está analisando, do tempo histórico. Então, por exemplo, o acúmulo de capital, de dinheiro durante a Idade Média era considerado pecado, usura, né? Porque aquele momento histórico tinha uma cultura teocrática, né? Posteriormente, no Iluminismo, não mais, porque essa cultura foi, aos poucos, sendo desconstruída, né? Ele defende também a importância das análises de longa duração na economia, né? Então, para ele, as análises da macro e da microeconomia não devem ser a curto prazo, mas sim a longo prazo. Então, as decisões econômicas precisam pensar fundamentalmente no longo prazo, né? E ele vai dizer que, por mais que haja um anseio pelo pensamento a curto prazo, o não pensar o longo prazo, né? O desconsiderar o longo prazo é um dos grandes motivos para as crises econômicas. Ele vai dizer que as crises econômicas, em sua grande maioria, quando elas acontecem porque os modelos econômicos não foram pensados na longa duração, e sim na curta duração. Bom, ele é um sujeito liberalzão, né? Como todos os autores da escola austríaca. Então, ele considerava o intervencionismo um ataque à economia. O que a gente chama de intervencionismo? O intervencionismo é a intervenção do Estado, que geralmente é simbolizado na figura de um governo. Atualmente, a gente tem o governo do Jair Bolsonaro. É um governo que está de acordo com Bauer, né? É um governo que defende uma política econômica não intervencionista, né? A ideia de que a economia precisa estar livre, o mercado precisa estar livre e o Estado não pode intervir nem na política cambial, nem na política de preços, nem na taxação de juros e tudo mais, né? O Bauer, ele era a favor dessa economia completamente livre, mas ele era muito radical no seu argumento. Para ele, o intervencionismo estatal podia não só quebrar a economia, né, mas inclusive quebrar qualquer possibilidade de crescimento da produtividade. E ele defendia que a economia devia girar em torno do padrão ouro, né? Hoje em dia, a nossa economia gira em torno do padrão dólar. O dólar é a moeda que pauta as oscilações, os valores e tudo mais, e ele defendia que deveria ser o minério ouro, né? E essa defesa dele era muito polêmica, muito polêmica, né? Porque o ouro tem uma questão da escassez, da raridade, do tipo, da produtividade, mas ele defendia o padrão ouro como um padrão mais seguro, né? O Mises, que é um dos mais famosos, da terceira geração, ele dá continuidade ao pensamento do Menger e ao pensamento do Bauer. Ele está escrevendo num momento muito complicado, tá? Da Europa como um todo, né? Ele está escrevendo ali nos anos 20, anos 30, e nos seus escritos ele já alertava, né? Antes de começar a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939, ele já alertava para o que a gente vai chamar posteriormente de totalitarismo, né? Que são os regimes ditatoriais de esquerda, o stalinismo, e de direita, o nazismo, o fascismo, o franquismo. Então, ele já
ele já alertava para possibilidade da emergência de líderes totalitários, né? Por conta dessa escrita mais crítica em relação às ditaduras, ao autoritarismo, né, a perseguição à democracia, ele foi perseguido pelos nazistas. A família dele acabou indo para os campos de concentração, uma história bastante triste e complicada, né? Nesse contexto, ele escreveu 6 lições e Ação Humana. São 2 obras muito importantes, um tanto quanto até autorais, aparece um pouco da vida, né, do que estava acontecendo naquele momento. Ele defende também que o conhecimento é produzido por nós, seres humanos. Então, toda teoria, toda tese tem uma subjetividade. Ela vem de alguém que tem valores, de alguém que tem uma cultura, de alguém que defende determinados pressupostos, né? Então, ele é um economista menos hard, menos dentro de uma economia pura, digamos assim. E a tese mais importante do Mises, né, que ele defendeu, é que o mercado não é somente uma instituição composta por 2 partes, consumidores e vendedores, que estão pensando o tempo todo em maximizar os seus benefícios, né? Então, o empresário capitalista, ele não é um selvagem que está o tempo todo pensando em lucrar, né? Não. E nem, por outro lado, o consumidor é alguém que está pensando o tempo todo em pagamentos. Ele vai dizer que não, que o mercado, na verdade, é algo muito mais complexo que isso, né? Que o mercado é um processo dinâmico, né? O mercado sofre interferência da cultura, sofre interferência da mídia, sofre interferência da religião. O mercado não é um ente divino que está o tempo todo voltado para o lucro, né? Ele vai dizer isso. Ele continua defendendo que o mercado é fundamental para a cooperação social, né? A ideia de que no mercado os indivíduos que consomem, eles lutam para consumir pagando menos, e os indivíduos que produzem e vendem, eles vão acabar se pautando nessa busca pela maximização de benefícios dos consumidores. Em algum momento o mercado vai virar uma grande rede de cooperação. Então, por exemplo, se eu quero comprar esse copo, sei lá, na Calunga, e aí daí eu vou lá na Calunga, ele tá R$5, né? Aí eu acho caro. E daí eu vou lá nas Americanas e ele tá 3, né? O Mises, ele defende que em algum momento os copos vão encalhar na Calunga, e em algum momento a Calunga vai entender que isso está acontecendo porque um concorrente está vendendo mais barato e vai baixar o preço também para R$3, R$2,50. Então, o mercado, ele acaba produzindo uma cooperação na sociedade. E quem ganha com essa cooperação? O consumidor, o indivíduo, né? Diferente do Bauer, ele defende a importância do cálculo econômico. Ele não é cético em relação aos dados produzidos pela matemática e pela estatística, pelo contrário, ele tem um certo apreço, né? E ele ficou muito famoso por defender que, diferente do que todo mundo escreveu, inclusive o Marx e os marxistas, o capitalismo teria melhorado a vida das pessoas pós-industrialização, né? Mesmo com as altas taxas de desemprego, de fome, de miséria, ele faz uma projeção que sem o capitalismo, se a Inglaterra não tivesse iniciado o processo de industrialização e o mercantilismo tivesse continuado, as condições de vida da sociedade seriam muito mais precárias. Então ele faz uma análise do capitalismo como um sistema de produção positivo, no sentido de ter melhorado as condições de vida da sociedade. E aí ele atribui essa melhoria, obviamente, ao desenvolvimento da tecnologia, de todas as formas de tecnologia de produção, tecnologia de comunicação, todas as formas de tecnologia de saúde, de educação. O Mises, ele atacou muito o socialismo, ele era muito anti-marxista, né? Ele dedicou boa parte da sua vida escrevendo contra o socialismo, ele viu o socialismo como um perigo absurdo, né? Por quê?
porque ele enxergava no socialismo uma ditadura. Ele enxergava no socialismo uma quebra muito prejudicial da liberdade de expressão, da liberdade de escolha, né, da liberdade de oportunidades, né? Então ele critica o socialismo nem tanto pela questão econômica, né, do fim da propriedade privada e da transformação da propriedade privada numa propriedade coletiva. Essa não é nem a questão dele. A questão dele com o socialismo ele entendia o socialismo como um grande golpe na democracia, né? Por isso ele achava impossível defender o socialismo. O Hayek, que é muito famoso, estamos na 4ª geração, tá? O Hayek foi aluno do Mises, né? Em muitos momentos ele agradece a genialidade de poder ter aprendido com Mises. A obra mais importante do Hayek é Caminho da Servidão. É um texto não lido só na economia, a gente lê muito em ciências sociais, eu li quando eu estudei Economia 1 e 2. É um texto interessante, ele escreve muito bem e ele vai defender claramente uma visão liberal, né, de uma economia livre, de um mercado livre, de um Estado mínimo, de um Estado que vai ter como função apenas os miseráveis e as funções mais básicas, né, saúde, educação, e apenas para os miseráveis, né. No Caminho da Servidão, ele continua a tese do seu professor, do Mises, e ele vai escrever que o totalitarismo é uma servidão, que as ditaduras, seja ela de esquerda ou de direita, coloca a sociedade como serva, como súdita, né? Então afeta muito a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, mas principalmente a liberdade de mercado. Por quê? Nos regimes totalitários, e aí ele está falando muito do nazismo e do fascismo, quem controla a economia é o Estado, né? É o Estado e controla de uma maneira bastante autoritária, né? Ao seu bel prazer. Então, o Hayek tinha muito medo das ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita. Ele recupera um pouco a 1ª e a 2ª geração da escola austríaca, né? E ele é bastante crítico, bastante consciente de que o capitalismo tem problemas, de que o capitalismo não produz uma sociedade perfeita, mas é o que nós temos, é o que tem para hoje, né? Assim como seu professor Mises, ele também tinha muito receio da matriz socialista, principalmente da matriz socialista inglesa, né? Porque na Inglaterra as ideias do Marx foram muito estudadas e muito defendidas, ele tinha uma preocupação muito grande, porque para ele as ideias do socialismo feriam a liberdade econômica, e uma vez que a liberdade econômica está comprometida, não há liberdade política, né? Não há direitos políticos, né? Então a questão dele com o socialismo também era a possibilidade de ditaduras. Por fim, 5ª e última geração, o Rothbard, que foi aluno do Mises, ele escreveu uma obra muito importante sobre a Grande Depressão de 1963, e essa obra também fala muito, explica muito do ponto de vista econômico, né, um livro bastante de economês, A Crise de 29. Ele virou um grande especialista, um grande economista responsável por explicar crises na economia, né? E ele é considerado um dos pais de uma ideologia econômica bastante, como eu vou dizer, bastante, enfim, bastante... Eu não tenho uma palavra para me referir ao anarcocapitalismo, desculpem, mas o anarcocapitalismo faz muito sucesso hoje em dia, né? Bastante conhecida, acho que essa é uma palavra interessante, né? Que por mais que o próprio conceito seja contraditório, né? Como é que o capitalismo pode ser anárquico? Como é que o capitalismo pode ser um sistema sem regras? Ele vai defender uma postura anarcocapitalista, né? Um sistema capitalista tão estruturado, tão forte, com ausência total do Estado. Não existe Estado, nem mínimo do mínimo do mínimo. Então, o anarcocapitalismo seria uma evolução
bastante hardcore, bastante forte do neoliberalismo, né? Seria um soco no coração do keynesianismo. Keynesianismo, John Maynard Keynes, que defendeu lá que no momento de crise, como essa do coronavírus, o Estado ele não deve, ele tem que intervir na economia para que as pessoas não morram. O keynesianismo foi muito utilizado pelo Roosevelt numa política econômica chamada New Deal. O anarcocapitalismo é completamente contra qualquer tipo de intervenção estatal na economia, mesmo numa situação de crise, né? Ele é muito lido na ciência política, escreveu muito sobre política, teoria do Estado, né? E as suas ideias serviram como estrutura para a construção do Partido Libertarianista nos Estados Unidos, né? Um partido que é ultraliberal, que defende a liberdade como um valor único da vida humana, né? E que ataca tudo aquilo que fere a nossa liberdade. A gente sabe que ele teve algumas intrigas, alguns conflitos com Friedman, que também é um economista desse contexto que a gente está falando, por não achar o Friedman um libertário, né? Porque o Friedman ele defendeu ideias menos radicais do que o Rothbard. Bom, pessoal, é isso. Então, resumindo, a escola austríaca foi e continua sendo uma escola oposta à escola de Frankfurt, enquanto a escola de Frankfurt foi uma escola de sociologia que namorou muito com a economia à la esquerda, com o objetivo de desenvolver o pensamento do Marx, trazer uma atualização do Marx para o século XX. A escola austríaca é formada por um conjunto de economistas que estão tentando desconstruir, né, as defesas dos frankfurtianos. Então, eles defendem o mercado, defendem a liberdade do mercado, defendem o laissez-faire, né, a mão invisível do Adam Smith, que é o grande pai da economia liberal, e defendem o não intervencionismo de qualquer tipo, de qualquer classe. Existe a crise vai passar. O próprio mercado vai dar conta da crise, né? A gente pode trazer essas visões da escola austríaca para os dias atuais, né? Será que, essa é uma questão para a gente refletir, será que se nesse momento de uma crise, de uma pandemia, né, de um vírus que está colocando todos os países em alerta, né, tomando medidas nunca pensadas por nós, será que se os estados se anularem, se omitirem e deixar tudo nas mãos da iniciativa privada, das empresas e dos consumidores, a gente vai conseguir vencer essa crise? Essa é uma questão, porque por mais que a escola austríaca seja uma escola de teoria, assim como a escola de Frankfurt, as teorias elas viram livros, e os livros eles viram projetos políticos, e os projetos políticos chegam à nossa realidade, né? Então é importante a gente pensar na eficácia, na aplicabilidade dessa teoria numa situação de crise como essa que a gente está vivendo neste momento. Beleza? Então, essa foi a aula de escola austríaca. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até a próxima, até o nosso próximo encontro.